Vamos falar sobre um recurso dentro das planilhas do Excel que nós chamamos de referências relativas e absolutas. Uma coisa muito importante a se dizer, esse é um dos recursos que ao longo desses anos eu mais encontrei em diversas bancas que fazem provas de concurso. Quase todas elas já fizeram questões do Excel sobre referências relativas e absolutas nas planilhas. Então a primeira coisa que eu peço para vocês é identificar primeiro visualmente, ainda sem uma preocupação em usar a planilha. Visualmente, eu acabei de colocar ali uma referência de célula, como se eu tivesse numa planilha, onde eu coloquei igual a 2. Percebe que só tem esse A, que significa coluna A, e 2, que significa linha 2, portanto a célula da coluna A e da linha 2. Isso eu vou chamar de referência de célula relativa. Agora observa a diferença quando ela é absoluta, aparece igual cifrão A, cifrão 2. O fato de ter um cifrão antes da coluna A e um outro cifrão antes da linha 2 indica que essa referência é absoluta. Mesmo que vocês de repente não saibam ainda qual é a funcionalidade, professor, para que serve isso? Não, mas não importa ainda, por enquanto só a parte visual. Sem cifrão a referência é relativa e com cifrão para coluna e cifrão para linha a referência é absoluta. Outra dica, a referência pode ser mista também. Nesse meu exemplo eu botei cifrão A2, onde tem um cifrão antes do A, portanto se tem cifrão é absoluto, mas não tem um cifrão imediatamente antes do 2, então ele é relativo. Nesse caso eu vou chamar de referência de célula mista, porque uma parte tem cifrão, é absoluta, cifrão A, e outra parte não tem cifrão, é relativa, o 2. Então essa é mista. E um outro jeito de fazer essa mesma referência mista é A cifrão 2, onde não tem um cifrão antes da coluna A, portanto ela é relativa, mas tem um cifrão antes da linha 2, portanto ela é absoluta. Então aqui nós temos um outro exemplo de referência mista, coluna A relativa sem cifrão e linha 2 absoluta com cifrão. Então essa também é mista. Atenção, eu quero mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Por exemplo, se eu colocar aqui na célula A1 valor 2, aqui o valor 3, aqui o valor 4, aqui o valor 5, né? E eu digito aqui, ó, igual a 1 mais B1. Digitei igual a 1 mais B1, referência relativa, sem cifrão. A1 vale 2, B1 vale 3, 2 mais 3 vai dar 5. Se eu agora aplicar o comando copiar, o famoso Ctrl+C, e aqui embaixo o comando colar, o famoso Ctrl+V, percebe que o 5 virou 9. E por que o 5 virou 9? Porque como a referência em cima era igual a 1 mais B1, que era 2 mais 3 que deu 5, quando eu copiei e colei para baixo, ela virou automaticamente igual a 2 mais B2. E por que isso aconteceu? Porque A1 mais B1, que era 2 mais 3, virou A2 mais B2, que é 4 mais 5, que deu 9. Porque a referência, quando é relativa, quando não tem cifrão, ela se altera na cópia. Quando eu copio ela, ela vai se alterando, vai modificando. Por isso que o A1 mais B1 virou A2 mais B2. Agora, se eu construir essa mesma fórmula, igual, observa, cifrão A mais... vamos botar cifrão A, cifrão 1, para deixá-la toda absoluta, mais cifrão B, cifrão 1, ela está toda absoluta. Toda absoluta, tem cifrão para coluna e linha nas duas referências. Eu dou Enter, a princípio dá o mesmo 5, mas quando agora eu aplicar o comando copiar, o famoso Ctrl+C, e embaixo aplicar o comando colar, percebe que continuou, observa quando eu aplicar, opa, vamos de novo lá, aplica o comando copiar, e embaixo o comando colar, o Ctrl+V, percebe que virou o mesmo 5, que era cifrão A, cifrão 1 mais cifrão B, cifrão 1, aqui quando eu copiei e colei embaixo, continuou cifrão A, cifrão 1 mais cifrão B, cifrão 1, porque a referência é absoluta, e quando a referência é absoluta, ela não se altera na cópia, ela fica igual. Alguém me diria assim, professor, e quando a referência é mista? Aí uma parte altera e a outra não. Por exemplo, cifrão A, 2. O cifrão A nunca altera. O 2 pode alterar se houver deslocamento de linha. No caso de A, cifrão 2, o que tem cifrão nunca altera. Então, o cifrão 2 nunca altera. Mas esse A pode alterar se houver deslocamento de coluna. Mas vamos ver isso em questão de prova. Acompanha comigo uma questão sobre esse assunto que diz assim. Utilizando o Excel 2010, isso vale também para as outras versões, considere que a célula B4 possui a seguinte fórmula, igual cifrão A2, que é uma referência mista. Ao copiar a célula B4 para a célula C6, a fórmula resultante na célula C6 será... E aí, pessoal, qual dessas alternativas da letra A, B, C, D, E? Para resolver isso, a primeira coisa, qual era a célula original? Ele disse que
digitou essa fórmula na célula B4. Então, na célula B4, ele diz que nós temos a fórmula igual cifrão A2 e que ele copiou e colou para a célula C6. Então, agora nós vamos ver qual o deslocamento de coluna da coluna B para a coluna C. Temos aí um deslocamento de coluna. Qual o deslocamento de linha da linha 4 para a linha 6? 4 para 6, 2 deslocamentos de linha. Agora vamos construir a fórmula. Aquilo que tem cifrão não altera. Então, o cifrão A não altera, porque a parte que tem cifrão é a parte absoluta, não pode alterar. A parte que não tem cifrão, que é o 2, é relativa, pode alterar. E aí tem que verificar qual foi o deslocamento, nesse caso, de linha. Qual foi o deslocamento de linha? Foi 2, ó, de 4 para 6, que é a linha, porque B para C é coluna, um deslocamento não importa. Aqui só importa a linha, porque a única relativa é a linha. Então, teve 2 deslocamentos de linha identificado. Então, 2 com mais 2 deslocamentos de linha vai virar a linha 4. Observa, o cifrão A continuou cifrão A porque é absoluto, tem cifrão. E o 2 não tem cifrão, é relativo, então tem que deslocar o mesmo deslocamento de linha. 2 mais 2 deslocamentos de linha vira a linha 4. Então a resposta é que na célula C6 vai aparecer igual cifrão A4. E igual cifrão A4 nós encontramos na letra A de América, que então é o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Mais um assunto interessante aí resolvido, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!